Muito boa tarde, senhoras e senhores. Retomamos a partir deste momento os trabalhos do 24º Encontro Brasileiro de Administração, EMBRA, e 11º Congresso Mundial de Administração. Nós passamos agora para a conferência com o tema Inteligência Criativa. Convidamos para subir ao palco o coordenador dos trabalhos, administrador Evandro Fortunato Linhares, presidente do CRA de Santa Catarina. Também convidamos para subir ao palco o nosso conferencista Marcos Wunderlich. Marcos Wunderlich é referência nacional na formação e instrumentação de coaches e mentores. Consultor, master coach e mentor de executivos, formador de coaches e mentores com visão holístico-sistêmica e complexa, tem 31 anos de experiência profissional. Presidente executivo do Instituto Olus de Qualidade, mentalizador do Sistema ISOR de Desenvolvimento de Pessoas e Organizações. Consultor CMC, Certified Management Consultant do ICMCI, International Council of Management Consulting Institute, filiado ao ICF, International Coaching Federation, de Washington, Estados Unidos, e ao IBCO, o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização. Nós passamos de imediato a palavra ao nosso coordenador dos trabalhos, administrador Evandro Fortunato Linhares, para conduzir esta atividade. Boa tarde a todos. É com imensa alegria e prazer que recebemos o nosso conferencista Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Olus, que nos repassará um tema novo e de grande relevância, que é a inteligência criativa. As perguntas deverão ser feitas por escrito com o endereço de e-mail. Caso não dê tempo de responder todas as perguntas, o conferencista responderá por e-mail. Então, com vocês, o nosso conferencista Marcos Wunderlich. Boa tarde. Todos bem-vindos. Também me sinto em casa. Muito obrigado pela recepção. Quando eu recebi essa incumbência de inteligência criativa, eu pensei assim, mas caramba, meu, né, isso aí, como é que eu vou desenvolver esse tema? Né? Mas aí eu vi administração evolutiva, inovação, e eu comecei a perceber que isso tem tudo a ver. Na realidade, eu sou presidente do Instituto Olus, a sede em Florianópolis. Eu trabalho no Brasil inteiro, principalmente com a formação de mentores e coaches, dentro do sistema ISOR. Né? O sistema ISOR é um sistema do próprio Instituto, tá? E com a qual nós trabalhamos, e eu quero trazer para vocês alguma coisa, não muita, do sistema ISOR. Sou coautor de alguns livros. Tem outros livros saindo agora, 2 ou 3 já, imediatamente, né, até o final desse ano. Queria dizer também para vocês, né, que esse sistema ISOR, ele é um processo que nasceu de uma evolução, na realidade. Ele nasce em 1930, com o advento da visão sistêmica, uma efervescência, na época, uma efervescência científica, e isso mudou muito o pensamento humano. Né? E, a partir dessa visão sistêmica, a Universidade de São Paulo criou a teoria da organização humana, que foi um trabalho lindíssimo, e é até hoje. Né? A teoria da organização humana, ele permitiu que surgisse a cibernética social. Da cibernética foi passando por vários outros movimentos, até desembocar no sistema ISOR, em 2004. Então, esse sistema ISOR, ele tem uma linhagem, ele tem experiência, milhares de pessoas passaram por isso. Eu sou apenas um recodificador disso, mas o sistema ISOR, ele tem vertentes. A vertente da sabedoria, né, a grande sabedoria humana,
Ele tem a vertente da mentalidade. A mentalidade é um processo importantíssimo na nossa vida, tá? Talvez um dos mais importantes, porque a partir da nossa mentalidade nós criamos o nosso mundo. E se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, a primeira coisa a ser mudada é a sua mentalidade. E a mentalidade, obviamente, ela pode ser mudada, ela pode ser ampliada. E se você sempre tem o mesmo raciocínio, você vai ter sempre os mesmos problemas. Ou seja, a única forma de nós fazermos algo diferente é através da mudança de mentalidade. E aí entra também a questão da criatividade, o criar o novo. E aí nós vamos entrar um pouco nessa área. Existe a vertente científica, obviamente, os grandes cientistas do mundo, do passado e atuais também, e a grande vertente da liderança. Né? A liderança é uma coisa assim, talvez mais concernente à administração. E, atualmente eu estou trabalhando muito com Peter Senge e Otto Scharmer, que estão fazendo um trabalho fantástico de inovação. Então eu vou trabalhar a questão da criatividade, a questão da inovação, a questão da evolução, né? E eu vou fazer um en passant no meio de todo esse processo aqui. A minha palestra, na realidade, ela é uma palestra em que eu quero trazer algo efetivo para vocês. Eu quero trazer referências. Eu quero trazer algo que realmente você possa utilizar daqui para frente. Tá? Então, é uma palestra, eu não sou showman, eu sou homem de conteúdo, eu tenho conteúdos a passar, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. O PowerPoint vai estar à disposição. Vocês podem pedir o PowerPoint direto para mim, para marcosw@olos.org.br. Tá? Para quem quiser pedir, pode pedir depois. E mesmo perguntas que não sejam feitas agora, podem ser feitas mais tarde, diretamente pelo meu e-mail. Eu quero falar já inicialmente da inteligência criativa, né, e da administração evolutiva. Né, a administração evolutiva é um dos temas que a gente tem aqui nesse congresso. Né, a evolução, ela está ligada a viver novos ciclos. Né, nós temos uma vida cíclica, então eu vou passando de ciclo em ciclo. A evolução em si, ela é melhoria do mesmo. Né? Normalmente ela é mais um processo de desenvolvimento. E desenvolvimento não é transformação. A transformação, ela é mais a inovação. Então eu achei muito interessante que vocês estão trabalhando a administração evolutiva, quer dizer, melhorar o que já vem sendo feito, que é muito importante, mas também se busca uma inovação. A inovação é uma transformação, em que o paradigma muda. No desenvolvimento, na evolução, não tem mudança de paradigma. Normalmente o paradigma é o mesmo. Né? Por exemplo, eu tenho uma aula de dança, eu danço. Eu vou dançar melhor. Então, isso é uma evolução dentro da dança, mas eu não deixei de dançar. A transformação, né, ela é uma inovação. Eu mudo o meu paradigma. Tá? Eu só queria dizer isso porque, às vezes, a gente quer desenvolver uma empresa, e isso é muito fácil, mas é muito difícil transformar a empresa. Transformar a empresa, ela depende muito da participação do dono, ou dos donos, ou dos diretores. Se não houver essa participação, não existe transformação. Tá? E essa transformação depende da mudança de consciência do dono. Enquanto o dono tiver a mesma consciência, a empresa ela não se transforma, ela só pode se desenvolver. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, sim, que a gente precisa observar. E dentro desse processo mais comum de criatividade, né, todo mundo já ouviu falar de criatividade, etc. Mas eu quero contextualizar aqui para vocês a criatividade. Né? Eu vou apresentar para vocês aqui um referencial que nós chamamos de o cérebro triuno, ou seja, os 3 campos da mente. Então, o nosso cérebro, ele é o veículo da mente.
né? A mente, ninguém sabe o que é, tá? Mas a mente, ela não tem um local fixo, mas ela se manifesta pelo cérebro, né? E o cérebro, ele tem 3 grandes campos, tá? Segundo Paul MacLean, que foi um cientista que estudou toda a evolução do cérebro, ele falou, né, de 3 campos mentais. Ele falou da parte comum do cérebro, o corpo caloso que está atrás, na parte de trás do cérebro, como sendo o nosso lado operacional, o nosso lado reptílico. Então, todos nós temos um lado fazer, realizar, ter dinheiro, ter roupa, ter comida, né, sobreviver no mundo, ter uma casa, trabalhar, sustentar a família, tá? Ter comida na mesa, ter asseio corporal, atingir metas, fazer com que a empresa funcione. Então, são pessoas que têm um alto nível operacional, né? Então, nós temos um campo operacional, nós temos também um campo límbico, que é o hemisfério direito, que é o lado emocional, né? É o lado onde não tem palavras. E essa parte onde não tem palavras, existe a criatividade. A criatividade, ela faz parte do hemisfério direito do cérebro, né? O lado da emoção, do sentimento, do êxtase, de ver um lindo pôr do sol, né? De você se dar afetivamente, você abraçar as pessoas, etc. Então, é um lado não verbal, e é onde existe o nosso lado criativo, né? Então, assim, a criatividade, ela é muito importante, assim como a inovação, ela pode surgir da criatividade ou não, né? Eu vou explorar mais esse assunto logo adiante. E o terceiro campo, ele é o campo racional, né? Que é o nosso lado das palavras, o nosso lado dos conceitos, aquilo que a gente conhece, etc. É importante entender que nós somos seres integrais. Nós temos que trabalhar sempre os 3 campos da mente. Embora as pessoas tenham tendência de usar mais um ou menos o outro, né? Por exemplo, administradores, de um modo geral, eles são pessoas mais racionais, né? Porque aprenderam, digamos, muitas teorias na sua faculdade, você tem muita racionalidade das coisas, etc. Então, são normalmente pessoas mais racionais, mais explicativas, né? E isso, às vezes, faz com que a afetividade não se mostre tanto, tá? Mas, assim, a racionalidade me dá a direção da empresa. É importante ter uma direção. A parte operacional, ela me dá aquilo que a gente chama de realização. É importante realizar. Agora, só realizar e ter direção é insuficiente, né? Para que uma empresa vá bem, precisa ter o terceiro campo, a integração de tudo, que é a motivação das pessoas. Então, esse campo intuitivo, esse campo emocional, ele é um pano de fundo do ser humano. A motivação é o pano de fundo da organização, sem a qual ela não vai produzir bem, sem a qual vai ser difícil dar uma direção. Então, essa aqui é a estrutura mental, e eu quero contextualizar a criatividade dentro do hemisfério direito, né? Vocês estão vendo aqui que eu não desenhei um cérebro aqui, porque se eu desenhasse um cérebro, daria uma impressão de sistema fechado. Mas a mente não é um sistema fechado, a mente é um sistema aberto. Ele é vasto, infinito, ele não tem, né, uma limitação, ele não tem cor, não tem cheiro. Então, eu coloquei isso aqui mais como, né, um sistema realmente aberto. E temos que ver o sistema aberto, porque se a nossa mente for fechada, né, a gente não estiver pronto às inovações, às melhorias, nós vamos ficando sempre para trás. E ficamos patinando na vida, e muitas vezes as empresas, elas morrem exatamente por causa disso, porque elas não se recriam, não é? No meu site, né, existe um teste mental, tá, que vocês podem acessar lá. Vocês podem fazer esse teste mental ali, tá? Ele está no holos.org.br. Vocês fazem esse teste e vocês vão ver mais ou menos a sua estrutura mental atual. E ali vem também a interpretação, etc. E é uma forma de você se autoconhecer um pouco mais.
Tá? E você pode ativar a sua criatividade. Ali existem, por exemplo, exercícios de criatividade, coisas que você pode fazer que desenvolvem a criatividade. Tá, ok? Então, a criatividade ela tem a sua importância. E como é que ela é importante na inovação? Né? Aí vem uma outra questão, né, que eu quero trabalhar logo com vocês, mas também queria, já que eu estou trabalhando o cérebro triuno, os 3 campos da mente, eu quero também trabalhar com vocês a performance profissional. Nós, para termos uma boa performance profissional, nós temos que saber atuar bem nos 3 campos. Tá? Nós temos que ter conhecimento, né, no racional, né, no mundo racional conhecer, ter um know-how, ter uma capacidade de análise muito grande. No hemisfério direito, a gente fala da atitude, né, das atitudes, da liderança. Ser um líder não é algo técnico. Ser líder é uma coisa de percepção. Por isso está no hemisfério direito. Ele não é esquerdo, ele não é racional. Nem o talento. O talento também não é algo racional. O talento é algo que reside dentro de você e que pode ser acessado por você de uma forma intuitiva. Então, tem pessoas que manifestam seus talentos, outras não, porque aquele campo está um pouco mais obscurecido. E a habilidade, né? A habilidade é a parte operacional. Então, muitas vezes você fala assim, das competências profissionais, né? Você fala do chá, né? Então, o chá, ele é o quê? É o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, eu estou trazendo isso aqui também porque é importante que nós trabalhemos sempre a partir dos 3 campos. Eu sou formador de coaches, de mentores, e eu sempre ensino para os meus alunos que o coaching e o mentoring, ele deve ser sempre feito nos 3 campos da mente. Não adianta só a pessoa sair de lá com um conhecimento ou com uma descoberta racional. Ele precisa também ter uma habilidade de levar isso para a prática e também mudar o seu comportamento, né, que é a questão da atitude. Então, o ser humano é integral e devemos entendê-lo como integral. E dentro dessa performance profissional, eu quero trazer um quadro aqui que tem sido muito rico em meus cursos, né, de formação, que é o quadro da alta performance profissional. Tá? O quadro da alta performance profissional, ele fala assim, né, de um eixo, aqui o X, aonde você poderia medir, por exemplo, aquilo que a gente chama da sua capacidade gestora. A tua capacidade de ter resultados, de você conhecer bem a administração, né, de você ser um bom técnico, de você saber planejar as coisas, ter controle. Né? Então, esse é o nosso lado técnico. E o lado técnico, ele é um lado muito importante na nossa vida, sempre foi. Mas, isso a gente chama de gestão. Mas a gestão nunca está dissociada da liderança. A liderança, ela é a tua capacidade de lidar com seres humanos, com pessoas, com motivações, com sentimentos, com mentalidades. E talvez o grande problema das organizações, ele esteja mais na liderança do que na gestão. Gestão é técnico, gestão é fazer fluxogramas, né? Gestão é você ter resultados. Mas quem gera resultados são as pessoas. Né? Então, assim, a gestão e a liderança nunca estão dissociados, onde há gestão, há liderança. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Que o fator liderança, o fator humano, ele tem peso 80. O fator técnico, ele tem peso 20 na tua alta performance profissional. Embora você tenha que ser um excelente técnico, conhecer muito bem as coisas, saber fazer muito bem, não é? Isso tudo tem peso 20, ou 30 também pode ser, porque tudo é situacional, né? Na questão da tua performance profissional. Nós temos uma performance profissional alta na medida que temos gestão alta e também liderança alta. Aí você entra aqui nessa área da alta performance profissional. Então, aqui é você lidar com a parte emocional, aqui é você lidar com a parte intelectual,
QI, quociente intelectual, racionalidade. Aqui você vai mexer com sentimentos, emoções, é a parte mais difícil, né? Mas o nosso sucesso depende 80% da nossa capacidade relacional e 20% só da sua técnica, tá? De um modo geral, né? Você pode não concordar com isso, mas isso aqui também está ligado ao diagrama de Pareto, isso aqui está ligado ao que dizem os grandes líderes da atualidade, e tudo se encaminha muito para essa questão da liderança, onde realmente estão as grandes dificuldades. Tanto é que no Brasil, hoje, existe um gap de lideranças muito grande. Aliás, não há lideranças no Brasil, né? Quem são os líderes que se destacam dentro das organizações? É difícil você ver um líder realmente dentro da organização, né, que tem uma capacidade de gestão e de condução da empresa de uma forma diferenciada, né? Isso é muito difícil encontrar. E por isso que eu estou começando a trabalhar com aquilo que a gente chama de liderança inovadora. A liderança inovadora, tá? Então, aqui fica esses 80-20, pode ser 70-30, tá ok? Né? De acordo com o momento e de acordo com a situação. Mas eu quero, a partir disso aqui, falar um pouco da criatividade, né? E na liderança inovadora para situações complexas. Na realidade, o mundo se complexificou. Tudo ficou muito difícil, né? As relações internacionais estão difíceis, né? Existem muitas variáveis hoje em jogo. Então, isso gera uma complexidade muito grande. E lidar com a complexidade é o nosso grande desafio hoje em dia. O pensamento linear, o pensamento tecnicista, ele não é mais um pensamento, um raciocínio adequado para lidar com a complexidade. Porque o pensamento mecanicista, o tecnicista ou analítico, ele sempre é reducionista, ou seja, ele vê uma pequena parte. Mas essa pequena parte está desconectada do todo. E, na realidade, nós precisamos trabalhar o todo, né? E trabalhar o todo é uma questão complexa, tá? E uma organização é um sistema complexo, onde, normalmente, as fórmulas mecanicistas de administração podem ser usadas em parte apenas, ou em determinadas questões, mas para conseguir trabalhar a empresa como um todo, né, as técnicas, elas não são muito adequadas. E por isso que nós temos que ter uma nova forma de liderança. A liderança que me permite lidar com situações complexas. Então, isso aqui é uma inovação. Isso aqui já é realmente trazer algo, né, super diferente, né, um novo paradigma para sermos líderes. Sermos líderes, né, de alta performance, de um modo mais profundo. Então, eu vou explorar um pouco essa situação com vocês, porque isso é inovação. Isso é algo novo, novo para mim também, tá? Mas é novo para vocês também, tá ok? Então, dentro dessa questão de liderança inovadora, eu parto sempre de uma base, de um caminho e de um resultado, tá? Então, assim, tudo que você faz tem que ter uma base, tem que ter uma mentalidade, tem que ter uma visão, tem que ter uma inteligência, né, um dimensionamento da coisa, né? Não comece nada sem base. E muitas vezes nós começamos várias coisas sem base nenhuma. E às vezes damos com os burros na água por causa disso, né? Então, assim, ter uma base, a partir da base ter uma ação, e essa ação vai me dar resultados. Eu quero trabalhar então com vocês a liderança inovadora dentro dessa visão de base, caminho e resultado. Então eu vou apresentar para vocês aqui um mindset, né, que é o mindset da liderança inovadora. Tá? Então a liderança inovadora, ela trabalha com os 3 campos da mente, para começar.
vocês podem ver, né, que aqui tem o operacional, o racional e o emocional. Os 3 campos da mente, eles atuam em conjunto. Mas qual é a base? A base da liderança inovadora é termos coerência, sermos coerentes, começar adequadamente. Essa é a base. Tá? E essa base, ela significa a inteligência e visão. Né? Inteligência e visão. Tá, ok? O caminho é a competência. Né? E a competência, ela é dar o quê? A capacidade de direção e de realização. Nós temos que realizar, fazer acontecer alguma coisa. E para isso tem a competência. Mas antes disso precisa ter a visão da coerência, a inteligência e visão. E da liderança inovadora, ela se dá pelo resultado que a gente chama de prosperidade. Né? A prosperidade, ela não é só uma prosperidade financeira. Por exemplo, uma empresa, ela é próspera quando ela tem bons lucros, mas também quando ela tem qualidade de vida. Quando ali as pessoas se sentem bem. Quando ali existe um engajamento. Né? Toda prosperidade, ela precisa ser capitalizada. Né? Então, por exemplo, um lucro precisa ser capitalizado, gerar mais lucro. Né? Um RH, por exemplo, precisa gerar mais lucro em cima do investimento que é feito no RH. Então, essa aqui, digamos assim, é o mindset. Né? E o mindset, ele é o modelo mental. Hoje em dia, se você quiser ser bem-sucedido, você precisa falar mindset, tá bom? Mindset é a palavra-chave hoje. Tá? Então, se você quiser impressionar um pouquinho, fala mindset, tá bom? Né? Aí você tá bem assim, bem na fotografia, mindset. Mas ele é o quê? É o dimensionamento, é a visão, é o paradigma, né? É o modelo mental, tá ok? Então, hoje em dia, você fala muito em mindset e vai aí a dica, tá bom? Eu vou falar para vocês, prestem bem atenção, eu vou falar para vocês e explorar com vocês uma parte que é essa história da coerência, a história da inteligência, a história da visão. Tá? Eu vou explorar essa parte. As outras partes eu não vou ter tempo de explorar com vocês, mas eu quero explorar essa parte com vocês, tá? Da coerência. Então, essa parte da coerência, que é visão e inteligência, ela tem 4 pontos. Primeiro ponto, visão sistêmica é complexa. Tá? Tudo começa com uma visão sistêmica e uma visão da complexidade. Não adianta você querer resolver uma pequena parte só, quando você se depara com grandes questões da empresa. Cada vez que você se depara com questões complexas, você vai ter que resolver o complexo, o todo, aonde precisa ter uma nova forma de abordagem, uma abordagem complexa também. E para isso existem metodologias. E eu quero apresentar essas metodologias para vocês, inovadoras, e que nos permitem lidar com as questões complexas. O segundo ponto a gente chama de isomorfismo. Isomorfismo é sermos coerentes. Começar algo coerente. Ter uma vida coerente. As pessoas querem coerência. As pessoas querem uma vida boa. Nós queremos ser felizes. Você veio aqui para esse congresso porque quer levar daqui alguma coisa que te melhore alguma coisa que te faça mais feliz. Não há nenhum outro motivo de você estar aqui a não ser a busca de felicidade. É isso que todos nós queremos. Se eu for falar em felicidade, aí a gente entra num campo bem complexo. Porque tem a felicidade externa e a felicidade interna. A felicidade da vida e a felicidade das coisas. Isso precisa ser bem distinguido, mas não é o momento agora de falar sobre isso.
Mas o isomorfismo vem de ISO, normas ISO. Um produto, um serviço, ele tem coerência com a norma, ele tem congruência com a norma, está de acordo com a norma ISO. Então, ele está de acordo. Então, nós temos que ter uma ISO com a vida, com as leis da vida. Estarmos coerentes com as leis da vida. Porque todos nós temos condições para estarmos vivos no planeta. E se nós formos coerentes, teremos um maior grau de congruência com a vida e maior felicidade também. Né? Depois vem a questão do campo, teoria de campo. Eu preciso conhecer o campo e o clima do campo, que é a energia do campo. Tá? Com isso aqui, eu já posso começar a introduzir para vocês, né, as duas mentes, a mente maior e a mente menor do ser humano. Né? Nós vamos ter que usar a mente maior, né, para resolver questões complexas. Por exemplo, a criatividade, ela não resolve questões complexas. Ela resolve coisinhas do dia a dia. Vamos melhorar aqui, vamos melhorar lá, não sei o que, não sei o que. Ela serve para o dia a dia, não tem problema, mas não serve para a complexidade. Quando você quiser lidar com complexidade, você tem que trabalhar com sabedoria. E sabedoria é algo bem diferente de criatividade. A criatividade é do hemisfério direito, do nosso dia a dia, aqui e tal, vamos melhorar aqui, melhorar lá, tudo bem. Não tem nada de errado com isso, mas existe uma diferença entre criatividade e sabedoria. E aí vem o acesso à sabedoria. Como é que nós vamos acessar a sabedoria para lidar com questões complexas? Aí entra o que a gente chama de teoria U. A teoria U, ela é uma nova teoria, ela nasceu no MIT, com Otto Scharmer e com Peter Senge, que são hoje os grandes ícones da liderança mundial. Eles já estão trabalhando com isso há uns 15 anos, mais ou menos, e eu sou formado por eles também. E eu quero trazer para vocês essa história de como lidar com situações complexas. Porque isso é o que vai te dar o upgrade, isso é que vai te dar inovação, a tua nova forma de você atuar no mundo. Tá? Você vai dar um salto, né, quântico daqui para cá. Né? E isso é estar em Oceano Azul. Oceano Azul é você estar na ponta, sem concorrência. Tá? Porque a maioria das pessoas, elas brigam no Oceano Vermelho, pelos seus conceitos, pelas suas coisinhas, etc. Briga para cá e briga para lá. E quem está no Oceano Azul, não. Quem está no Oceano Azul, ele já está, né, num nível bem mais evoluído, né, de trabalhar com pessoas e atuar com liderança. Então, eu vou percorrer esses vários pontos. Eu sei que esse assunto aqui é complexo, é difícil de entender. Num primeiro momento, eu entendo isso, mas deixa passar isso para você, deixa entrar um pouco isso. Né? Não fique questionando certo, errado, bom e mal. Dá um certo vazio mental para que isso possa penetrar em você de uma forma tranquila. E os insights vão ocorrer talvez até depois do encontro, talvez, ou alguns agora. Né? Mas eu vou falar da visão sistêmica. Né? A visão sistêmica já é algo mais ou menos conhecido por nós. Né? Mas todo sistema, na realidade, ele é um sistema complexo. Né? Quando você vê, por exemplo, um sistema humano, uma empresa, um ser humano, um sistema natural, eles têm uma complexidade enorme, tem muitas variáveis. Tá? Muitas variáveis. E uma coisa influencia a outra e não existe nada separado. Então, é uma complexidade, porque se eu mexo num ponto, eu mexo em vários outros. É como se fosse uma teia de aranha. Você puxa um fio e mexe em toda a teia. Não dá para mexer numa coisa só. Então, isso é complexo. A complexidade não pode ser entendida por um raciocínio lógico. A logicidade não entende isso. Assim, você quer entender a vida. Não dá para entender a vida pela lógica. A vida é muito além da lógica, muito além de qualquer entendimento racional, muito além de qualquer definição. Então, não queira entender a vida, é melhor vivê-la.
né? É melhor você penetrar na complexidade, captar a complexidade e buscar as respostas de sabedoria dentro da própria complexidade, né? Porque da complexidade, né, ali dentro também estão as respostas, né? E um sistema, né, é tudo que tem uma entrada, né, um processamento e uma saída, né? Um sistema, aqui, eu estou colocando aqui os 3 campos da mente, que eu já apresentei para vocês, né? Todo sistema humano e sistema complexo, ele tem os 3 campos da mente atuando. Existem os ciclos, que a gente chama de epigênese, o epílogo e a gênese. Tudo na nossa vida é cíclico, nada é parado, tudo está mudando. Tudo que você está vivendo está num momento de um ciclo, né? O ciclo com seu filho, o ciclo na empresa, o ciclo desse encontro, o ciclo da palestra, o ciclo do amigo, o ciclo do processo. Milhares de ciclos diferentes que você está vivendo. Cada ciclo está ou no começo, no meio, no final. Dentro de grandes ciclos existem pequenos ciclos, né? Então, dentro dessa visão da liderança inovadora, nós temos que entender, né, os campos da mente, a criatividade, os ciclos, a mente maior e menor, eu vou já falar sobre isso. Nós temos que entender sobre campo e tensor, né? O que é um campo? Campo é onde as coisas acontecem. Por exemplo, nós todos aqui estamos dentro de um campo, né? O campo dessa sala, o campo dessa palestra, mas aqui dentro tem um tensor, que é a energia do processo. Então, tudo isso aqui tem uma energia rolando aqui, tá? Ela está acontecendo. E essa energia, ela determina a ordem dos fatos. Essa energia, muitas vezes, é o clima da empresa, tá? Então, se tem clima para qualidade, a empresa vai ter qualidade. Se a empresa quer produtividade, ela tem que gerar um clima de produtividade, para que possa gerar a produtividade. Então, o aspecto profundo, sutil de uma empresa é sempre a energia da empresa, né? A energia do setor, a energia do departamento. É aquilo que governa a empresa, né? Então, não fique preso às coisas externas, às coisas superficiais. Nós temos que ter uma visão, né, da parte sutil da empresa. E é isso que é a parte mais importante de um bom líder. Ele percebe o clima e ele muda o clima, né? E existem técnicas para isso, tá? Todo sistema, ele vai se desenvolver, né? Ele vai terminar, ele vai se reorganizar num novo sentido, mais organizado. Coisas antigas são jogadas fora, né? Um sistema, ele tem uma ordenação mental, que a gente chama de teoria U. É a letra U mesmo, eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês, né? E todo sistema, ele tem uma faixa interna, né? E ele tem uma relação com a faixa externa, né? Por exemplo, todos nós aqui temos uma relação com a faixa externa. Estamos em Porto Alegre, na Avenida Alberto Bins, etc. Tá? Mas existe essa relação, tá? É isso que areja também, né, o sistema. Então, nós temos que, muitas vezes, ver se o sistema precisa de mais energia, menos energia, aonde você precisa intervir para que o sistema tenha reequilíbrio. O reequilíbrio a gente chama de homeostase. É a homeostase de um sistema, né? O sistema tem um equilíbrio dinâmico, as forças vão indo, mas estão equilibradas dinamicamente, né? Nesse momento aqui, por exemplo, existe um equilíbrio desse grupo, né? Está todo mundo prestando atenção, está todo mundo quieto, tá? Mas assim, se eu falar muito, vocês vão começar a se mexer demais, já vão querer tomar café, e aí o sistema desequilibra. Ou eu tenho uma ação reequilibrada, que reequilibra, eu digo, então vamos tomar café, isso reequilibra, né? Ou eu posso ter determinadas outras ações de mudança de clima. Mas, enfim, a visão sistêmica,
entendendo que todo o sistema é muito complexo. A complexidade que tem aqui nessa sala é infindável, é infinita. Cada um com a sua história, cada um com o seu jeito, cada um com seus pensamentos, seus paradigmas, suas emoções. Gente, isso aqui é uma complexidade sem fim. Tá? Então eu preciso também lidar com a complexidade. Né? Essa complexidade é o que a gente chama de isomorfismo também. Nós lidamos bem quando somos coerentes. Por exemplo, coerência é você entender as leis da vida. Uma lei da vida é a mudança. Tudo sempre está mudando, tudo é movimento. Não existe nada parado. As coisas se dão em ciclos. Então, se você acha que você vai arrumar a tua empresa para sempre, você não vai arrumar. Ela tem um ciclo em que ela se arruma, aquilo desarruma, e vem novo ciclo, novo ciclo, novo ciclo. E as coisas passam por si. Você não consegue segurar nada. Ou seja, se você tem uma visão cíclica, né, assim como o planeta é cíclico, tem dia e noite, tem as estações do ano, você passa a ter uma visão mais coerente. Você sabe que os ciclos terminam, então você termina um ciclo. É fácil para você, você não fica preso ao passado, você não fica apegado. Você é uma pessoa aberta a mudanças. Por quê? Porque você tem visão. Então isso é uma visão de coerência. Né? Então nós podemos ser coerentes ou não. Uma coerência simples é dormir à noite e acordar de dia. As pessoas que trabalham à noite e acordam, digamos assim, trabalham à noite e dormem de dia, elas no fim de um tempo, elas não ficam bem. Algo está desequilibrado nelas. Então faltou o quê? Coerência com o dia e a noite. E assim você pode ver vários exemplos de coerência ou de incoerência. Mas assim, uma das coisas importantes é nós termos essa coerência com a vida. E uma delas é sermos conectados com as leis universais, saber que tudo termina, tudo tem ciclos. E tem coisas que a gente não controla, que é impossível controlar acontecimentos. Por exemplo, isso é uma lei da vida, você não controla acontecimentos. Os acontecimentos vêm por si. A única coisa que você controla é a sua ação frente aos acontecimentos. Mas você não tem nenhum poder sobre os acontecimentos. Eles vão acontecendo como acontecem e você não tem nada o que fazer. Embora você possa se prevenir, você não tem controle de nada. Então as pessoas que são controladoras, que querem controlar tudo o tempo todo, eles não estão dentro de uma visão adequada, porque elas sofrem muito, porque nem sempre as coisas vão dar certo como ela quer. Eu sempre falo para as mulheres, parem de controlar seus maridos. Para de controlar seu marido, porque ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, e você não controla o marido. E eu falo a mesma coisa para os maridos. Olha, você não controla a tua esposa, não tem jeito. Ela tem os pensamentos próprios. E marido ciumento quer ser até dono do pensamento da esposa. O que você está pensando agora? Ele quer saber, ele quer controlar. Mas não é um controle, não existe isso. Então isso vai começando a mudar teus paradigmas de vida. Então, sermos mais coerentes com a vida, ter uma vida dinâmica, uma vida aberta. Por exemplo, mudar os seus conceitos. Nós vivemos muitos ciclos, e nos ciclos novos tem novos conceitos. Os conceitos antigos não servem mais. Larga a mão, solta isso para lá. Não carrega coisa velha na tua vida, porque isso é antivida. Porque tudo muda, a tua visão muda, o mundo muda. Por que se fica preso lá atrás, há 5, 10, 15 anos atrás? Larga a mão. Então, isso é coerência. O que te impede de largar a mão de tanta coisa? Você vai ver que é apego. Você vai ver que é costume. Você vai ver que isso é um hábito mental. Nós não estamos acostumados a ver para dentro, olhar para dentro. Nós só olhamos para fora. Se você só olha para fora, você não vai ter a sabedoria nunca, porque a sabedoria, ela vem de dentro. Então assim, então o campo e o tensor, eu já falei sobre isso. O campo,
E dentro do campo existe um tensor. Tá? O tensor, então, é a energia do campo, que direciona como que as coisas vão ser naquela empresa, ou naquela reunião. Se numa reunião tem desarmonia, a pessoa que entra na reunião, ela se torna desarmônica também, porque aquele é o campo. Então existe um campo e uma energia correspondente no campo, tá? Que a gente chama de clima. No fundo, você sabe, você tem tudo dentro de você. Está obscurecido porque você tem um egão tamanho de um bonde. Ou seja, você pensa muito, acha muito, e essa parte profunda você não acessa porque está obscurecida. Então, a grande diferença agora para lidar com situações complexas é deixar a resposta emergir de dentro de você. E eu vou explicar como é que é feito esse processo. Aí entra a teoria U. Quando eu falo de sabedoria, eu falo muitas vezes de Tim Galway. Tim Galway foi a pessoa que criou o coaching e o mentoring. Isso começou assim, ele era um coach, né, um jogador de tênis, um treinador de tênis. Ele dava aula de tênis e um dia ele não estava com muita vontade de dar aula, ele somente pegou a bola e jogou na parede para o aluno ver, um aluno novato, e ele disse, faça igual. E o aluno fez muito bem, quase igual. Ele ficou muito abismado com aquilo. Mas como que você sabe jogar tão bem? Você nunca foi numa aula de tênis? Não. Mas você já está, isso aqui já é nível de 1 ano. Ele ficou encucado com isso. Aí veio novos alunos, ele foi não explicando nada. E quanto menos ele explicava, melhor jogavam os seus alunos. Ele disse, mas como é que é? Vou perder minha função assim, né? Vou perder tudo. E foi aí que ele descobriu que tem algo dentro de nós que aprende e que sabe e que não precisa de nenhuma explicação racional. Então ele descobriu a sabedoria interna. Então ele começou a preparar campeões de tênis a partir da preparação interna, que ele chamou de inner game. Quer dizer, o jogo interno, a preparação interna para simplesmente jogar no flow. Então existe o flow. A pessoa está no fluxo, ela simplesmente joga, ela não pensa no jogo, ela joga. E isso é flow, isso é sabedoria. E ele fala assim que a tua mão é muito mais inteligente que teu cérebro. Porque se você pensar em como jogar, você vai ter emoções, você vai ter sentimentos, você vai ter medo, vai ter dúvida e não vai jogar bem. Não? Então essa é a nossa transposição. Nós sairmos muito do nosso racional lógico-analítico, que não significa que deva ser abandonado, ele é bom para as coisas comuns do mundo, mas se você quiser ter alta performance e flow, você vai ter que entrar no mundo da sabedoria. Né? A gente chama de o mundo da sabedoria o self maior. É aquilo que já está dentro de nós desde sempre. É a nossa consciência plena. Todos nós temos dentro de nós uma consciência plena. Ela já existia antes de nós nascermos e ela vai continuar depois de nós sairmos desse corpo aqui. Então é a nossa fonte. Todos nós temos uma fonte de vida. Né? Você tem uma fonte, essa fonte é que te dá a vida. Ela é a consciência. Ou seja, você tem uma consciência de estar vivo, você tem uma consciência de estar aqui, né? Você respira, você olha, você vê. Então, a tua consciência, ela precisa ter consciência dela mesma. Né? Quando você tem consciência da própria consciência, você já está num alto grau de evolução interior. Né? Então, esse self maior, ele é a nossa mente primordial, a nossa fonte, que não é afetada por nada. Né? Então essa fonte, ela tem sabedoria. Ela não é a sabedoria do raciocínio, ela tem a capacidade da sabedoria.
Ela tem a capacidade da inteligência. O fato de nós termos uma inteligência, isso é inato em nós. Isso não vem do cérebro, dos circuitos neurônicos. Não, isso é coisa da fonte. Né? A fonte que tem sabedoria, lucidez, né? O entendimento, né? Não palavras. Essa fonte não tem palavras, ela não tem emoções, ela não tem sentimentos. Tá? Mas ela é a tua fonte primordial de vida. E ela por si só tem a sabedoria. Então, se você se conecta na fonte, você se torna um com o todo. E aí o que vai atuar é a fonte. Não é? É a fonte que dá respostas. E aí nós vamos entrar, né, na teoria U. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é exatamente isso. Ó. É importante entender. Aqui nós temos, né, o self maior, o que nós realmente somos. Você é a consciência. Você não é o que você faz. Você não é o papel que você tem. Você não é os acontecimentos na tua vida. Você é a fonte de tudo. Você é a fonte do teu personagem. Você não é o tio, avó, sobrinho, administrador. Você é a fonte que cria isso tudo. É isso que nós somos a fonte. Então essa fonte tem lucidez, ela tem sabedoria. Né? E agora, essa mesma fonte, ela gera um mundo comum. O mundo do dia a dia. Então se você olhar bem aqui nesse quadro, você vai ver que existe o mundo comum. Né? O que nós construímos, que é o nosso self maior. Então aqui a gente tem os conhecimentos, as teorias, né, a criatividade. Tá? A criatividade, ela está aqui na mente comum. Então eu trabalhei com vocês antes a mente comum, mas tem a mente sábia. Né? Então aqui não tem passado, presente e futuro. Aqui é sempre a mesma coisa. Ela não muda, ela não é afetada por nada. Passado, presente e futuro é da vida comum. Agora, se eu quero mudar alguma coisa a partir do passado e projetar isso para o futuro, eu estou levando as encrencas do passado para o futuro. Ou seja, o que está acontecendo na humanidade? Nós estamos gerando um mundo que ninguém quer. Todos nós queremos um mundo bom, um mundo de harmonia, um mundo sem guerra, um mundo pacífico, e nós geramos um mundo terrível, cheio de guerras, e antagônico ao que nós queremos. Porque tudo que nós criamos ainda tem fonte no passado, que é a fonte de guerra, e projetamos isso para o futuro. Nós temos que romper esse processo. Nós temos que começar a atuar a partir da sabedoria do agora. E criar um mundo que emerge do agora, da fonte, sem o ranço passado. Aí eu vou construir um mundo novo. Isso é liderança inovadora. Então a metodologia é a teoria U, para você atingir o futuro que emerge da sabedoria. O mundo que emerge da sabedoria, e não em cima dos paradigmas, das visões do passado, das visões analíticas, dos conhecimentos técnicos, etc. Tá? Essa é a nossa grande evolução. Evolução não, transformação. Porque é um novo paradigma. Né? Então, o mundo comum, tá? O mundo comum, ele é fruto da fonte, mas ele não afeta a fonte. Né? Vamos falar assim, Deus não é afetado por nada, nada o afeta. Ele é a fonte, é o sol. O sol, ele é a fonte dos raios de luz. Tá? E os raios de luz não afetam a fonte. Todos nós temos todas as respostas dentro de nós. No coaching e no mentoring, a gente faz com que o nosso cliente acesse a sua sabedoria interna para dar as respostas dele mesmo. Um coach ou mentor não diz o que deve ser feito. Então, nós fazemos com que a pessoa acesse a sabedoria interna. Então, por mais confusa que uma pessoa esteja, você pode ter certeza que ela tem as respostas dentro dela, para tudo que ela precisa.
Tá? Como é que busca essas respostas? Tá? Dentro da teoria U, eu vou terminar em 5 minutos. A teoria U, ela é lidar com vários níveis da mente. Né? Então, ele vem da letra U. Você entra por um lado do U e sai pelo outro lado. Então, se você quiser resolver uma questão, você precisa ter o quê? Um ordenador mental. Por exemplo, PDCA é um ordenador mental, né? Kepler-Trigo é um ordenador mental. Eu ensino ordenador mental também nos níveis iniciais de coaching e mentoring, um ordenador mental mais comum. Mas nos níveis avançados, eu ensino a teoria U como o ordenador mental para um coach de alto nível. Então, assim, num primeiro momento... Opa! Desculpa, aqui. Opa, caramba, aqui, vamos ver aqui, deu. Aqui você entra no U, primeira parte, mente aberta. Não é possível você resolver uma situação com mente fechada. Então, é mente aberta. Segundo nível de profundidade, coração aberto. Ou seja, emoções abertas. Né? Então, você pode entrar no processo sempre aberto, com mente e com coração. Racional, emocional. E aqui no fundo do U, o acesso à sabedoria. Então, quando você chega no fundo do U, você acessa a tua fonte. Tá? E esse acesso à fonte, ele é dado por uma metodologia chamada Presencing. Peter Senge fala do Presencing. O estar presente agora na questão e deixar vir o insight. O insight vem com as respostas. Então você não está mais preso a um passado, não está raciocinando mais, as respostas vêm da tua sabedoria interna. Então isso aqui é a teoria U. Essa teoria U, ela foi concebida para lidar com questões complexas. Questões organizacionais, questões sociais e questões pessoais também. Tá? Então esse Presencing, né, ele é uma meditação. Eu tenho que entrar em meditação, alguns chamam isso de mindfulness, tá? E a partir da meditação, eu vou deixar a resposta nascer dentro de mim, sem pensar. Ela vem por insights, tá? Então, assim, o modelo mais completo da teoria U, os passos decisórios, ele é abrir-se para um tema, uma abertura mental para todas as possibilidades. Aí vem a exploração do tema. Então eu vou sentir, vou captar o campo, eu vou entrar em contato com o campo. Então, entrar em contato com o campo é experiência, é o estar presente, estar ali, né? A fonte de aprendizagem verdadeira é na experiência e não nas teorias. Então é um contato com a realidade, experimentalmente, eu aprendo pela experiência. O terceiro passo é deixar ir, gera o vazio. Agora deixa ir tudo embora, entra em meditação, não entra nos pensamentos, deixa os pensamentos ir embora. Você está no lado livre da mente, e ali vai surgir, daqui um tempo, daqui uns minutos, algum tempo, vão surgir os insights naturais da sabedoria. Isso se chama Presencing, conectar-se à sua fonte interna de inspiração e intenção. Então, deixa vir o futuro emergente, o que nasce da experiência do presente e não em cima do conceito. E depois tem todo o processo decisório, decidir, fazer plano, etc., e jogar para o futuro, né, acompanhar resultados. Então, isso aqui é a metodologia mais profunda da teoria U, que vai ser o nosso upgrade. Tá? Então, eu estou já trabalhando agora com liderança inovadora, já tenho alguns workshops feitos, pretendo eventualmente fazer em Porto Alegre.
em Florianópolis vai ter, São Paulo vai ter, Brasília vai ter. Né? Então, vocês fiquem atentos ao site se quiserem participar. Tá ok? E aqui, obviamente, né, teria que falar da competência, que é o próximo ponto, da prosperidade, mas eu não vou falar sobre isso. Né? A competência, ela é assim, eu preciso me dimensionar para a competência. Né? E a competência é a capacidade de dar a direção. Então, a base, que é a coerência e inteligência, agora eu vou ter uma direção, né? Uma direção a ser feita e uma realização. Talvez um dos mais difíceis pontos para um líder é dar a direção à empresa. Não é fazer, é dar a direção. Então, ele já usa a teoria U para dar a direção. Então, ele tem a base, ele dá a direção à empresa a partir da teoria U, aí tem a realização, e da realização vem, obviamente, aquilo que a gente vai chamar de prosperidade, que é o meu dimensionamento para capitalização, ou seja, uma empresa precisa capitalizar seu capital intelectual, ela precisa aprofundar-se, né, nos seus conhecimentos, ela precisa incorporar as experiências vividas para que ela tenha base para poder dar um salto evolutivo. Porque o ciclo termina e se uma empresa não tem o capital intelectual suficiente para ela se reinventar, ela morre. Então essa capitalização, ela é também aquilo que a gente chama de criar um novo tempo. Toda empresa precisa criar um novo tempo, nós todos temos que criar um novo tempo para nós. Pessoalmente, as mudanças pessoais acontecem de 7 em 7 anos. Tá? A evolução dos líderes, né? Ela passa por várias fases, eu não vou me aprofundar nisso, só vou falar que a última fase é o líder inovador. O líder inovador já é um passo adiante do líder servidor. Falar de liderança servidora hoje já é ultrapassado, é o semi-ultrapassado, né, porque já está vindo à tona agora a liderança inovadora, né, que é um passo além da liderança servidora. Convido vocês para os cursos de formação em Coaching e Mentoring do Instituto Olos. Eu faço cursos regularmente em São Paulo. Quero falar para vocês que todo esse processo aqui de inovação minha também partiu da visão da liderança do Oceano Azul. Então, você ser um líder em Oceano Azul, né, as nossas grandes bases são Peter Senge, com Presence, Otto Scharmer, com a teoria U, que permitiu com que eu criasse, né, e pudesse elaborar a liderança inovadora Blue U, né, Blue, de Blue Ocean, U de teoria U. Né, teremos os workshops, que alguns dos nossos clientes, e muito obrigado. Ok? Tá bom. Não acredite em nada do que eu falei, tá? Experimente por você mesmo. Tá ok. Vamos lá, Evandro. Então, como vocês puderam perceber, a inteligência criativa é um tema novo, instigante, e ao pesquisarem sobre esse tema, vocês perceberão que existem várias vertentes, né? Então vale a pena pesquisar sobre esse assunto. Nós temos aqui algumas perguntas que nós selecionamos, aquelas que não forem lidas, o palestrante vai responder através de e-mail. O Paulo Braga: diante dos acontecimentos inusitados e diversas situações novas, como o administrador deve se preparar? Procurando uma inovação. Você precisa se inovar, se reinventar, entrar num novo patamar, num novo paradigma. Né? Os paradigmas mecanicistas, tecnicistas, elas têm seu lugar no mundo, você não vai abandoná-los. Né? Lidar com coisinhas do dia a dia, isso é o paradigma antigo.
são as técnicas, as ferramentas, você não deixa isso de lado. Mas se você quiser lidar com situações complexas, você é um CEO, você é um gerente de empresas, você é um líder inovador, você precisa estar num outro patamar de percepção, né, e de conexão, para que você possa realmente ter as respostas profundas de dentro de você. Né? Aí vem a teoria U, o acesso à sabedoria interna, né? Aquilo que nós realmente somos. Né? Nós temos essa visão separativa, esse é um problema, assim, né? Eu estou aqui, você está lá. Sabe? Eu estou aqui, a natureza está lá fora. Isso não é verdadeiro, nós somos a natureza. Eu sou feito da água, do ar, da terra, do espaço. Né? Os elementos de fora estão dentro de mim. Eu como, eu bebo, eu tenho uma ligação com o meu planeta. Né? Eu respiro o ar que vem da planta. Eu não sou separado. Então, o que faz mal para nós é a visão separativa. Eu sou marido, você é esposa. Já tem rolo. Eu sou chefe, você é funcionário. Já tem rolo, já tem problema. Eu não vejo minha esposa como ser humano. Eu vejo como esposa, ou eu vejo como filho. Não é filho, é um ser humano. Para de encher o teu filho, dá um abraço nele, sabe? Embora a gente tenha que colocar limites, etc., e sermos duros, nós não podemos ver sob o rótulo das coisas. Nós temos que ver o ser humano. Quando você vê o ser humano na sua profundidade, não tem chefe, não tem marido, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe. Todos nós somos seres humanos iguais. Todos nós temos a mesma consciência. Todos nós queremos a mesma coisa. Né? E se você entender isso, que você não é separado dos outros, né? E que você é o outro e o outro é você, porque a gente cria um ao outro dentro da nossa mente, né? Então você vai mudar de visão. Eu não tenho mais como fazer mal para você, porque você é eu. E eu sou você, então não tenho como eu te enganar, passar a perna, fazer jogos de poder dentro da empresa, querer derrubar o fulano, beltrano, ciclano. Né? Então o que faz mal nas empresas são os jogos de poder, né? Os conchavos internos, o querer derrubar alguém. Embora as pessoas sempre estejam fazendo o seu melhor. Então, se você quiser compreender bem as pessoas, você precisa entender que cada pessoa faz o seu melhor. E você faz o seu melhor sempre. Você não faz o melhor porque não pode. Melhor do que você está fazendo agora. Por que você não é mais rico? Por que você não é mais feliz? Eu sei que você tentou, mas não conseguiu. Porque nós estamos no nosso máximo. Mas esse máximo pode ser aumentado. Essa é a função de um coach, de um mentor. Ampliar os limites das pessoas. Ativar potencial interno para que esse limite aumente. Então você só pode sair da onde você está se você tiver ativação da energia interna para dar saltos evolutivos. Evoluir e se transformar. Ok? Então a gente precisa também compreender as pessoas, que as pessoas querem ser felizes e não conseguem, porque buscam a felicidade externa, sempre um carro, mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê, sempre presos a algo externo, não entendem que a felicidade está dentro da fonte, do agora, não entendem que as pessoas fazem o seu melhor, por isso julga o tempo todo, enquanto que o ser humano não pode ser julgado, ele deve ser acolhido, e nós temos que beneficiá-lo, para que ele supere seus limites. Aí as metodologias de coaching mentoring ajudam muito, mas tem outras metodologias também. Então, eu acho que todos nós podemos dar saltos evolutivos e quânticos. Muito bons. Eu acredito que vários de vocês aqui nessa palestra tiveram insights muito bons. Então, falta alguém falar alguma coisa que, acende, liga. Se você estava pronto para assistir minha palestra e você teve insights, isso está muito bom. Se você não estava pronto, não teve insights, mas você um dia vai estar pronto. Então deixa tudo isso que eu falei lá num cantinho, porque você vai lembrar disso no momento certo.
presidente do CRA do Amazonas, o administrador Jorge Campos, pergunta: como identificar de forma pragmática as características do clima organizacional de uma empresa para agir de forma eficaz ou efetiva? De uma forma efetiva é fazer pesquisa de clima. Fazer pesquisa de clima organizacional ajuda muito. Mas o que mais te dá parâmetros para captar o clima é a tua sensitividade. Nós temos que ter as antenas sensitivas abertas para captar o clima. Então, se nós temos a sensitividade, sensibilidade aberta, eu capto o clima de uma pessoa, de uma reunião, né? E existem diferentes climas. O clima numa igreja, o clima numa churrascaria, né? O clima na estrada. E se eu não cuidar do clima, eu entro no clima. Então, se eu não cuidar, eu estou na BR aí, já estou buzinando junto também, porque eu entrei no clima. Se eu vou na churrascaria, está todo mundo comendo carne, bebendo cerveja, eu quero carne e cerveja também, sabe? Entrando no clima. E o clima de uma churrascaria é diferente de um restaurante vegetariano. No restaurante vegetariano está todo mundo comendo lá com hashi, né, com palitinho, arroz integral, suco de cevada, né? Então é um clima diferente. E você se comporta de acordo com os climas aonde você entra. Então, se não tem clima de harmonia, não vai ter harmonia. Se uma empresa tem clima de guerra, as pessoas que entram lá de manhã já entram em guerra, porque esse é o clima da empresa. Então, aí vem a nossa capacidade de mudar o clima. Essa mudança de clima se dá pela mudança de raciocínio das pessoas. Porque o que gera o clima é o estado mental, é o tipo de pensamentos que você tem. Se você tem pensamentos negativos, você gera um clima negativo à tua volta. Se você só reclama, você gera uma negatividade à sua volta. Então, começa por cuidar dos seus pensamentos. Ter pensamentos bons, treinar isso, fazer oração, imaginar as pessoas sendo abençoadas, queridas, amadas, né? Então, isso vai gerando um clima harmônico. Então, o grande segredo para mudar uma empresa é mudar o clima, porque sem clima não há mudança. E esse clima é algo que você pode passar para as outras pessoas. Uma pessoa centrada, que cuida do seu clima, ela não entra no clima dos outros. Então, o que importa é você ter centramento pessoal para você entrar nos diferentes climas sem ser engolido pelo clima daquele local, daquela empresa, daquela pessoa. Então, você precisa cuidar do teu clima quando você chega em casa. Cuidar do seu clima quando você chega no trabalho. E você manter o seu centro. Para isso existem técnicas de centramento, normalmente nas artes marciais. Você se centra, você fecha o seu campo, você cria uma harmonia, e aonde você vai, você leva harmonia. Pessoas centradas levam harmonia a tudo. Então, são pessoas cultivadas. Então, muitas vezes, nas empresas, a mudança de clima, ela não precisa ser para todo mundo, basta atingir a massa crítica. Basta atingir 10% das pessoas, elas formam uma egrégora, uma teia de aranha, que se espalha por toda a empresa, e o clima muda. Então, se você quiser ter qualidade na empresa, não precisa fazer grandes projetos. Primeiro, você tem que fazer com que a pessoa entre no clima. Chama um palestrante, fala da qualidade, gera o clima de qualidade, que a qualidade vai surgir naturalmente, porque o clima é sempre o sutil, e é o que governa tudo. Se o clima não está propício, não pinta. A gente fala assim, pintou o clima. Se o rapaz quiser ganhar um beijo da namorada, não leve num McDonald's, ali não tem clima. Sabe, leva no restaurante, que tem meia luz, dá uma florzinha, sabe? Tem uma musiquinha boa, aí pinta o clima, é óbvio. Né? Nós temos que saber fazer gerar o clima. Pois não.
Para finalizarmos, nós temos mais, além desta, mais 4 perguntas que vão ser respondidas diretamente por e-mail pelo professor. A Rita de Cássia: professor Marcos, bela palestra. Tu vê semelhança na liderança inovadora para a liderança transformadora? Outro termo bem utilizado como o maior fator de diferença competitiva nas organizações na atualidade. Tu vê semelhança na liderança inovadora para a liderança transformadora? Outro termo bem utilizado como o maior fator de diferença competitiva nas organizações na atualidade. Com certeza. Você precisa dar um diferencial competitivo. E ser competitivo não significa derrubar os outros. Ser competitivo significa que você tem que ser bom naquilo que você faz. Você está numa empresa, você não precisa derrubar ninguém. Você, para manter sua empregabilidade, você tem que ser bom naquilo que você faz. Eu estou há 30 anos nesse mercado aqui. E eu estou 30 anos por quê? Porque eu sou bom. Porque eu sei o que eu estou falando. Eu estou preparado, conheço. Sou idealizador de uma metodologia que já tem repercussão internacional. Então, eu tenho competitividade, né? E nós temos que ser competitivos para sobrevivermos no mercado. Mas isso não significa competir com os nossos concorrentes, derrubar os nossos concorrentes. Faça bem o seu trabalho, conheça bem o seu trabalho. Vai adiante naquilo que você é bom. E agora, dá os saltos evolutivos e transformativos. As transformações, elas são muito importantes, porque você entra em novos patamares de profundidade, né? E é o que eu estou propondo aqui. A teoria U, a liderança inovadora, é saber lidar com a sabedoria, tá? E isso é um alto nível de evolução, né, para nós dentro das organizações. E isso é uma coisa que vem do MIT, que eu acho assim fantástico, né? Então eu vejo assim muito importante você ser competitivo no sentido de ser muito bom naquilo que você faz e dar o teu diferencial competitivo, né? Eu acho que isso depura as empresas, depura os profissionais, tá? Acho que é isso aí. Então, que tenhamos habilidade e atitude para colocarmos em prática os conhecimentos repassados pelo nosso conferencista, Marcos. Como forma de gratidão e agradecimento, o evento entrega o certificado ao palestrante e uma lembrança deste momento para marcar este evento. Muito obrigado.